Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de estudos Palmas Homeschool. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Mauricéia, da Escola Henrique Taloni, e hoje trago para vocês a aula de PPT do terceiro ano. Durante a semana, uma equipe de professores muito especiais trazem para vocês todos os conteúdos e atividades, transmitindo para vocês para melhorar o seu aprendizado, certo? Todos os nossos materiais você pode acessar com o uso de algumas plataformas. Na televisão, sintonize o canal 5.2, assista às nossas aulas, observe o horário da sua turma direitinho e assista, não deixe de ver as nossas aulas. Também no YouTube tem o Palmas Homeschool, que você também pode acessar lá. Temos a plataforma educaçãopalmas.com.br, Educacão. Tira o tio e a cedilha, coloca tudo junto, educacãopalmas.com.br. E também temos as atividades na nossa escola, tornando a relembrar que mesmo que você assista às aulas, acesse o YouTube, você precisa buscar as atividades na escola, responder e devolver. É necessário para que o professor da sua turma acompanhe o seu desenvolvimento, certo? Não pode deixar de buscar as atividades, responder e devolver elas respondidas, tá bom? Contando com você. A nossa aula de hoje de PPT do terceiro ano, aula de número 7. Lembra que a gente trabalhou o gênero textual injuntivo na aula passada? Injuntivo, instrucional. Eu coloquei isso aqui no quadro, lembra disso? Que quer dizer, está dizendo para você fazer uma ação, é uma instrução. Então, o gênero injuntivo, ele tem várias formas, o gênero textual. A gente trabalhou receitas, que a gente fez direitinho, passo a passo, de como montar uma receita. Tivemos aluno que fez a receita, colocou no grupo de WhatsApp. Meus parabéns para quem acompanhou, montou sua receita e ainda praticou ela. Muito bem, ó, gostei de ver. Também a gente fez o manual de instrução. A professora trouxe aqui para vocês, mostrou como que faz o manual de instrução. Fiz o passo a passo no quadro. Fizemos também bula de remédio. Eu também trouxe uma bula de remédio, mostrei para você como fez o passo a passo todinho, escrito devagar aqui no quadro. Lembra disso? O passo a passo de cada gênero textual injuntivo. Hoje, a gente vai trabalhar a história em quadrinho, HQ. Vocês já viram isso em português, eu tenho quase certeza. Mas hoje, olha só, olha só, olha só. Veja bem, veja bem. História em quadrinho, você conhece muito bem. Nós temos vários modelos, não é? O que foi que eu falei que era muito importante sobre a história em quadrinhos? A HQ, gibi, revistinha. Tem vários nomes, não tem? A história em quadrinho são histórias que começaram a ser publicadas no século XIX, adotando um estilo conhecido como cartoon, charge, caricaturas, que quer dizer desenhos, tá? E que depois se estabeleceram como tirinhas, que é essa aqui, ó. Observa bem. Hoje nós vamos aprender alguns recursos para despertar a leitura. Digamos que o seu trabalho de escola é produzir uma história em quadrinhos. Esse vai ser o seu trabalho. Então, você tem que saber quais os passos para fazer isso. Para que se compreenda uma totalidade de uma história em quadrinho, nós precisamos não só ler as palavras que está escrita. Tem histórias em quadrinhos que não vem leitura, não vem letras, palavras, só vem faces, certo? Leitura de imagem, a gente trabalhou isso, leitura de imagem. Você vê a imagem e já imagina como seria. Então, o que é importante? Lembra que eu falei? O título foi o primeiro ponto que eu dei no quadro da aula passada. O título, ela tem que ter o título, ela tem que ter todo o cenário.
os personagens e o tipo de balão que está a fala indica a fala. Lembra os balões de fala, de pensamento, de susto? Nós estudamos os balões na aula passada, certo? Hoje eu vou mostrar para vocês a leitura de uma história em quadrinho. Nós vamos fazer uma narrativa de acordo com a face, de acordo com a forma como você coloca. Um exemplo, quando a gente põe o rosto no rosto do personagem, eu preciso de fazer um personagem triste. Aí a gente faz, ó, viu? Aqui eu não preciso colocar que ele está triste. Isso já está dizendo, chamamos de leitura de imagem. À medida em que eu olho para a imagem, eu já sei a cena, eu já sei o enredo da história. Aí eu quero alegre. A professora não está muito boa assim com os desenhos. Tá sorrindo, tá vendo? E muito alegre. Ó. Certo? Então, assim, leituras de imagens. Isso mostra tristeza, mostra alegria, mostra espanto. Tudo isso é importante quando você está lendo. De repente, ele te pergunta, pela imagem que você está vendo, a expressão do personagem está representando o quê? Aí você vai olhar, ela está sorrindo, ela está alegre, ela está triste, ela está chorando. E isso é muito importante na hora de você produzir uma história em quadrinho ou qualquer outra coisa que fazer. A gente utiliza de muitos recursos gráficos. Hoje em dia tem até programa que produz a história em quadrinho. Você vai montando e ela vai produzindo, certo? Hoje eu vou te mostrar mais uma aqui. Em seguida, o que você tem que fazer? Explicar as características do gênero textual, apresentando peculiaridades, coisas importantes. O diálogo entre os personagens aparece através de balões, sendo que varia de formato os balões. Falas sussurrada tem um tipo de balão, pensamento tem um tipo de balão, forma de nuvem é o pensamento. Tudo isso a gente já viu, todas as formas de balões e o que representa cada um. Outra coisa importante que eu também já falei, os sinais de pontuação variado, reforça a fala do personagem. Quando eu falo um espanto, uau! Que tipo de sinal de pontuação eu posso usar? Algo que expressa espanto. Aí, ó, isso a gente vê em português, né? Não pode esquecer desses detalhes. Tudo isso são leituras de imagem que é muito importante na hora que você vai produzir a sua história, certo? Então agora eu vou fazer uma leitura de imagem com você. Eu quero que você foque aqui a história da onça e o coelho. Essa história se passa na floresta, o coelho precisa de um lugar para fazer a casa dele e a onça também. Então os dois escolhem o mesmo local, certo? Só que nenhum sabe que o outro escolheu o mesmo local. Então os dois começam a fazer a casa e cada vez que um chega, a casa tem mais um pedaço feito. Só que ele não sabe que foi o outro. Quando eles terminam a história, os dois dentro da casa, um fica com medo do outro. A onça e o coelho, busca essa historinha, não vou terminar de contar. Vou deixar você curioso para pesquisar. O que eu vou te passar aqui sobre essa história? As expressões. Eu tenho aqui a expressão do coelho, quando ele encontrou o espaço ideal para a casa dele. Que expressão eu posso usar? Se eu desenhei este coelho na minha historinha, encontrando muito feliz, porque ele encontrou o espaço. Qual balão que eu posso usar? Lembra dos nossos balãozinhos? Aquele de alegria, de espanto, de chamar atenção, ó. Aí eu vou colocar iupi, ó, e o ponto de exclamação. Por que eu usei letra de forma?
É o ideal. Quando você vai fazer uma história em quadrinho, é o ideal você usar uma letra que seja mais fácil para ser entendida. Ela tem que estar legível, que a gente chama, tá? Ela precisa ser mais fácil de ser entendida. Você pode fazer na sua letra? Sim. Mas geralmente o pessoal usa a letra de forma, tá? Isso não é regra. Então ele encontrou, olha a expressão dele, de acordo com a expressão dele você vai usar o balão e a palavra que está dentro. Lembra de uma palavrinha que eu falei muito interessante para você? Onomatopeias. Muito complicada essa palavra, não é? Lembra que eu falei? São expressões, são palavras. Uau, yupi, aí tum, quando bate em alguma coisa. Isso são utilizados nas nossas histórias em quadrinhos. É o som, a escrita do som, para você saber direcionar, porque como a história em quadrinho não tem som, ela não é falada, você precisa escrever que som estava sendo utilizado, certo? Aí aqui, ó, o coelho está muito feliz e começa a trabalhar na sua casa. Ah, professora, o que eu posso colocar aqui, professora? Ele está muito feliz cantarolando. Olha só, ele está cantarolando. Aí você põe lá, 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 lá. Ele está feliz cantarolando. E assim você vai montando a sua história. Aí você... É a vez da onça. A onça vem e vai trazendo as madeiras para construir a casa. De repente ela chega, mas a casa já está metade feita, tudo limpo. Uau! Olha aqui. O balão de espanto. Viu só? É isso aí. De acordo com a expressão que você desenhou o seu personagem, você vai colocar a sua fala. E assim você consegue fazer todo o enredo, certo? Você vai pesquisar essa historinha maravilhosa, é muito engraçada ela, é muito interessante. A historinha da onça e do coelho, certo? E vai olhar, ver as formas e colocar ela em história em quadrinhos para você ver como que faz. Uma coisa muito interessante que você pode olhar na história em quadrinho, observe, é que ela vem colocada em quadrinhos. Na hora de você montar, você coloca a sua história, ó, em quadrinhos. Pega a sua folha, dobra ela ao meio, separa os seus espaços e faz a sua história em quadrinhos, certo? Agora a gente vai ver, eu vou te mostrar uma boa forma de se colocar, de se iniciar a história. Vamos lá? Nessa próxima, observe essa imagem que eu estou colocando na sua tela. Observe as imagens, as expressões do personagem, tá vendo? O rosto, como mostra cada um, a letra e o enredo da história. Veja bem, aonde ela está pensando, aonde ela está falando, olha os balões, a forma como cada um está sendo colocado. Tudo isso são leituras de imagem que é muito importante você colocar. Veja a próxima. Ó, a Mônica chega, se assusta, olha o rosto da Mônica. Observa bem a expressão dela. Ela se assusta achando que o Cebolinha está fazendo coisa errada. E ela vai coelho na cabeça dele e sai muito zangada. Olha a expressão dela. Aqui não precisa falar nada, porque só a expressão dos personagens já está dizendo a história. É uma forma de leitura que você precisa. É muito importante, como não está tendo voz, a expressão, a imagem que você coloca tem que ser bem definida, certo? Eu deixo aqui o meu muito obrigado, um beijo no coração e até a próxima aula.